Existe uma pergunta que atravessa gerações. Por que alguém se apaixona por uma pessoa e não por outra? A resposta que a maioria espera fala de química, de sorte, de um encontro do destino. Mas a psicologia encontrou algo bem menos romântico e muito mais revelador. Tem a ver com esforço, não com sorte. No século XVIII, Benjamin Franklin queria conquistar a confiança de um rival político. Em vez de fazer um favor para essa pessoa, ele fez o oposto. Pediu emprestado um livro raro da biblioteca dele. O rival aceitou, emprestou o livro. E a partir desse gesto simples, os dois se tornaram próximos. Décadas depois, os psicólogos John Jacker e David Lange testaram esse fenômeno em laboratório e confirmaram o padrão. Quando alguém investe esforço em outra pessoa, a mente precisa justificar esse investimento. E a forma mais fácil de justificar é gostar de quem recebeu esse esforço. Isso acontece por causa de um mecanismo descrito pelo psicólogo Leon Festinger: a dissonância cognitiva. Quando uma atitude e um comportamento não combinam, a mente prefere mudar a atitude, a admitir o desconforto. Esse é o efeito Benjamin Franklin. Em sua essência, todo afeto neste mundo é apenas uma versão do efeito Benjamin Franklin. Não é a outra pessoa que desperta o sentimento primeiro. É o esforço que a mente investe nela. Esse mecanismo aparece em pelo menos duas situações que praticamente toda pessoa já viveu. A primeira, ela se apega a quem exigiu cuidado. Um amigo em crise, um parceiro instável, alguém que precisava de ajuda o tempo todo. Quanto mais tempo e paciência ela investiu, mais o vínculo cresceu. Não porque a pessoa se tornou mais especial, mas porque o esforço tinha que fazer sentido de algum jeito. Isso conecta com a teoria do apego de John Bowlby. Cuidar de alguém ativa um sistema emocional profundo, ligado à sobrevivência do vínculo. A segunda situação é mais sutil. É quando alguém pede um pequeno favor, compartilha uma vulnerabilidade, mostra que precisa de você especificamente. Esse gesto ativa o princípio da reciprocidade, descrito pelo psicólogo Robert Cialdini. Uma vez que você dá algo de si, a mente cria um vínculo automático com quem recebeu. E se você parar para pensar na sua própria história, talvez perceba isso com clareza. As pessoas que mais te marcaram não foram necessariamente as mais perfeitas. Foram as que exigiram mais de você. Mais paciência, mais tempo, mais parte de quem você é. Quanto mais alguém pediu, mais espaço essa pessoa ganhou dentro de você. Isso não significa que o amor seja falso ou calculado. Significa que ele nasce de um lugar mais ativo do que a gente costuma admitir. A pessoa não se apaixona só por receber. Ela se apaixona principalmente por doar. E entender isso muda a forma como alguém escolhe onde investir esforço, tempo e atenção daqui para frente. Talvez a pergunta nunca tenha sido: por que eu me apaixonei por essa pessoa? Talvez a pergunta certa seja: no que eu decidi investir e o que isso me fez sentir depois? Esse padrão não é uma falha sua, é a mente tentando dar sentido ao que você já entregou de si. Se alguma dessas situações fez sentido para você, comenta aqui embaixo qual foi o momento ou a pessoa que veio à sua cabeça. Se isso fez sentido para você, manda para alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal Mente Vira. Até o próximo vídeo.